Apertar o cinto é uma expressão bem conhecida dos portugueses. Uma familiaridade que se estabeleceu logo nos primeiros anos de democracia. Mas 40 anos depois, o movimento de aperto ainda se mantém. Hoje, dá pelo nome de austeridade, ajustamento, resgate financeiro. Tudo expressões com um significado comum. A perda progressiva de qualidade de vida, de direitos sociais e um aumento extraordinário da taxa de desemprego. Em 2008, o mundo mergulhou numa crise financeira global. Pouco depois, Portugal não conseguia obter financiamento nos mercados internacionais. Os investidores retraíam-se perante a expectativa de uma bancarrota. Em 2011, o governo de então negocia um programa de assistência económica. Portugal perde a sua independência em matéria de controlo financeiro, passando a ser gerido por uma equipa do Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu e Comissão Europeia. A Troika, que entrou dramaticamente no léxico nacional. Foi um tempo violentíssimo para as pessoas que já viviam em situações vulneráveis. Foi um tempo que arrastou para a pobreza gente que nunca pensaria chegar à condição de privação de bens tão básicos para a sua subsistência, e trouxe-nos depois também momentos de alguma confusão nas orientações dadas e também de metas que eram garantidas e que raramente foram alcançadas. Estamos agora a terminar o nosso programa de assistência económica e Portugal prepara-se para o que alguns caracterizam de pós-Troika. Ao que parece, o país cumpriu o que lhe era exigido. Vai protagonizar uma saída limpa, mas está ainda longe de ser um país economicamente saudável. Eu acho que a melhor comparação é com um doente que esteve à porta da morte, estava inconsciente, estava em coma, e agora começa a conversar connosco. Enfim, continua doente, está ainda com um problema grave e evidentemente que vai estar em tratamento durante muito tempo, não vai começar a correr a maratona para a semana, mas por outro lado temos razões para estar contentes, porque de facto a situação era desesperada e hoje estamos bastante mais razoáveis. Ninguém contava com uma recuperação tão rápida e portanto somos um exemplo, um sucesso. Mas o sucesso tem uma outra face. Desemprego de 15,1%. Falências de empresas. Procura interna em baixa. Mas na área demográfica, as consequências do período de ajustamento foram mais nefastas que no plano económico. Na área dos nascimentos, o impacto é trágico. Nunca se nasceu tão pouco como se nasce hoje em Portugal. O número de nascimentos que existem hoje, que é próximo de 80 mil por ano, é o mais baixo de sempre na história portuguesa e ninguém sabe muito bem para onde é que nos dirigimos se este valor tão baixo continuar assim. A natalidade reduzida associa-se a um outro fenómeno que desde os anos 60 não registava idêntico dinamismo. Nos últimos 5 anos disparou a imigração. O panorama mudou completamente nos últimos 5 anos. Anualmente saem do país 120 mil portugueses, apesar das nossas universidades estarem a registar um número crescente de alunos estrangeiros. Mas os grandes números não são esses, os grandes números são os números de trabalhadores. E o número de trabalhadores estrangeiros que procurou Portugal nos últimos anos, naturalmente, diminuiu bastante. O que não é difícil de explicar e qualquer um de nós entende porquê. Se não há trabalho para portugueses, não há também trabalho para estrangeiros. Aliás, esses foram os primeiros a ressentir-se. A taxa de desemprego dos estrangeiros é quase o dobro da taxa de desemprego portuguesa. Portanto, se a situação é assim, é normal que Portugal se tivesse deixado de tornar um país atrativo. O que acontece é a tal mudança de paradigma de que falávamos. Deixamos de atrair estrangeiros porque não há trabalho, há muito desemprego e os salários são cada vez piores, e em contrapartida começamos a perder portugueses, para além de alguns estrangeiros que voltaram para trás por causa deste fenómeno. Para comparar a vaga migratória de Portugal nos anos 60, importa ter em conta a natalidade. Naquela altura, as taxas permitiam a renovação da população.
coisa que atualmente não acontece. Se todos os anos 100 mil portugueses deixarem o país, numa década perdemos 1 milhão na população ativa. Nos anos 60 suportámos bem esse 1 milhão de portugueses, porque o número de nascimentos chegou a ser o triplo. A população portuguesa tinha uma pujança que não tem hoje, de forma que grande parte dos portugueses que na altura saíram não eram jovens qualificados, era a população que estava na agricultura e que estava subempregada na agricultura e que tinha que sair da agricultura, tinha que sair dos campos e que ou vinha para as cidades do litoral ou ia para os países estrangeiros. Hoje não temos excesso de população portuguesa na agricultura, antes pelo contrário, não temos excesso de população portuguesa no campo, antes pelo contrário, não temos população iletrada, antes pelo contrário, de forma que as saídas hoje são, enfim, se na altura provocavam preocupações, hoje provocam preocupações talvez maiores. O ajustamento correu bem. Ao que parece, somos um caso exemplar, ao ponto de podermos até arriscar aquilo que se chama de uma saída limpa. As limpezas, como as sociedades, não são meramente financeiras, não é? As limpezas são limpezas de alma, limpezas de disponibilidade, limpezas de pensamento, esclarecimento das coisas. As dificuldades estão aí e vão ficar ainda durante muito tempo. O endividamento foi brutal e como é estranho, isso limita-nos muito aquilo que nós poderíamos fazer só por nós e para atingir objetivos que equacionássemos também só por nós. Mas hoje em dia toda a sociedade internacional é interdependente, uns mais do que outros, ninguém está fora disto. Vamos ser solidários e perceber de vez que ou vamos todos ou não vamos a lado nenhum. Há quem critique a não opção por um programa cautelar que seria uma rede de segurança face à volatilidade dos mercados. Uma opção não tanto portuguesa, mas determinada sim pelos interesses europeus e também pelos investidores internacionais. E agora sabemos que há um movimento enorme no mercado de capitais, portanto há muito investimento disponível para especular e há poucas coisas que deem tanto rendimento quanto, apesar de tudo, ainda as dívidas dos países periféricos. E, portanto, há uma apetência pela nossa dívida, que é boa para nós, porque temos quem nos empreste, não é bom? Porque as nossas taxas ainda são muito remuneradoras para esses investidores, mas essa apetência pode desaparecer de um minuto para o outro, porque haverá uma tendência para as taxas de juros aumentarem. Bom, e isso é o principal risco. Sem cautelar, resta ao país a cautela, ou seja, o cuidado de não voltar a cometer os mesmos erros. Eu fui falando sempre que o nosso país necessitava de mudar de hábitos, de costumes e de atitudes, pautando a sua vida por comportamentos de sobriedade. Estou plenamente convencido que, se por um lado se anuncia esta saída limpa, esse ambiente de sobriedade teremos que recuperar, de tal modo que a vida seja digna, mas não exorbitante, que naturalmente aproveitemos a beleza que a vida proporciona em termos de igualdade para todos, não é? Mas não caminhemos em desperdícios, nem em desigualdades sociais, como hoje ainda acontece, desigualdades escandalosas. Nunca poderemos voltar à vida louca que tínhamos antes dessa situação, isso aí nem agora nem nunca, por um lado. Segundo, essa vida louca ainda deixou muitas mazelas, ainda deixou muitos problemas. Ainda temos graves problemas nos bancos, temos vários problemas nas empresas, temos a sociedade, a família, enfim, muito afetada, pessoas que migraram, pessoas que caíram em pobreza e que estão agora a tentar recuperar. Portanto, estamos longe de ter a situação aberta, feliz. Mas também é bom não esquecer o outro lado. Portanto, há aqui um equilíbrio. É muito fácil, perante esta situação, cair nos extremos. Ou nos extremos dizer, está tudo na mesma, não aconteceu nada, ou nos extremos dizer, pronto, está tudo resolvido. É ambos disparates, porque a situação é uma situação ainda muito grave, mas, por outro lado, muito melhor do que era há pouco tempo. O pós-Troika não passa de semântica, com poucas implicações práticas. Na verdade, continuaremos sob vigilância apertada. Ninguém se atreve a falar de reestruturação da dívida e os que o fazem são acusados de deitar por terra o esforço dos últimos tempos. Eu fui delegado às Nações Unidas e os países pobres situavam-se ao sul do Saara na definição das próprias Nações Unidas. E começaram a pedir o perdão das dívidas
porque os juros já tinham ultrapassado o capital recebido. Bom, isto não significa, portanto, que quando as pessoas falam em reestruturação de dívidas, não estão a pedir o perdão das dívidas necessariamente. O que estão a pedir é a extinção da ganância. É preciso que haja uma ética que acompanha todo o preço. O credo do preço, o credo do mercado, precisa ser limitado e regulado por uma ética. E, portanto, o que se espera é que a ganância não seja consentida. Eu acho que o que está na base disto tudo é uma crise civilizacional, uma crise de valores. E, portanto, se não passarmos a dar mais primazia às pessoas em detrimento do capital, se o objetivo último da economia é o lucro, se aquilo que é a meta a atingir é a valorização dos mercados, como se de um Deus desta era, desta civilização, que esta civilização assumiu melhor como um Deus, nós daqui a mais algum tempo iremos ter nova crise. Confrontamo-nos com uma equação difícil. Para além de pagar uma dívida, ter fontes de rendimento que o permitam. Um país estrangulado por medidas de austeridade não investe nem permite um crescimento económico compatível com o que os credores nos exigem. Eu julgo que o grande risco que esta vaga de migração está a causar é nós perdermos capacidade para recuperar o país. Há poucos jovens ativos. Se muitos dos jovens ativos acabam por ser desencorajados, o seu valor não é reconhecido em Portugal e saem, porque a conjuntura de facto é muito negativa, se não conseguirmos modo de os recuperar, se não houver maneira de que eles regressem ao seu país de origem ou que mantenham alguma ligação ao seu país de origem, ou se não houver maneira de recuperar o nível de nascimentos que tivemos em tempos, o risco que nós temos é de não termos condições para recuperar e voltarmos a ser um país a tender para os níveis de riqueza que o resto da União Europeia tem. Esse, para mim, é o grande risco que Portugal neste momento corre. Mesmo com os portugueses a sair, o desemprego desce com timidez. E o mais grave é que, se temos hoje menos 20 mil desempregados, em idêntico período perderam-se 42 mil postos de trabalho. Ora, se há pessoas que de repente desistem de procurar emprego, por exemplo, ou se de repente decidem emigrar, reduz esse bolo da população ativa. E os dados deste último trimestre, o que nos mostram é que houve uma redução da taxa de desemprego e houve uma redução do montante do emprego. Ou seja, reduziu-se o número de pessoas desempregadas, mas também se reduziu o número de pessoas empregadas. E reduziu-se muito. A economia não tem ainda uma dinâmica geradora de emprego. Podemos mesmo vir a ter um desemprego estrutural na casa dos 10%. E isso é gravíssimo numa estrutura como a nossa economia. Ou seja, pode haver pessoas que ficaram de fora do mercado de trabalho com esta crise e que não vão voltar ao mercado de trabalho. E isso, do ponto de vista da estrutura social, é muito grave e exige, digamos, muita política de reintegração, muita política de solidariedade. Ora, quando nós temos muito poucos meios públicos disponíveis e temos que reduzir muito o déficit, há poucos meios para isso. O pós-Troika não significará o fim da pressão dos credores. O que vai acontecer resume-se a um relacionamento institucional diferente. A situação de não virem cá os empregados da Troika não quer dizer que nós vamos enfrentar uma situação mais aliviada. Ficamos privados da visita dos empregados, mas da vigilância não, dos sacrifícios não. Há muito, muito sacrifício ainda que vai ser enfrentado. Eu estou sempre a pensar na Sofia de Melbrenner. E lembrou-me outra vez porque veio aqui o Mortado Pella. A Sofia dizia que é necessário protestar, reagir, mas manter a paz.
Portugal deixa o memorando com uma dívida pública superior a 120% do produto interno bruto, um Estado cujas reformas foram tímidas e uma economia sem investimento. Situação mais que suficiente para evitar euforias e encarar o futuro com o mesmo grau de apreensão. Eu sei que os políticos, nesta altura, e agora aproximam-se eleições, vão tentar colorir um pouco, e desculpem-me a expressão, a pílula, não é? Mas eu estou plenamente convencido que essa sobriedade, que essa dificuldade na subida, para readquirirmos, digamos, aquela tranquilidade e aquela serenidade, nós não a evitaremos. E não sou pessimista, antes pelo contrário, quem me dera amanhã ter a oportunidade de dizer o contrário do que estou a dizer. A dívida está lá. A maior parte dela não é pública, é privada, são as famílias, são as empresas que estão endividadas, mas a dívida não é para pagar, a dívida é para gerir, se nós conseguimos produzir o suficiente para pagar os juros, os nossos credores ficam felizes, não precisam de mais do que isso. Portanto, é preciso não exagerar o monstro da dívida. É grave, era melhor não ter lá, foi um erro grave da parte de toda a gente, mas vamos ter que geri-lo, e exatamente sair do programa quer dizer que ela já está gerível, quer dizer, hoje já podemos viver com ela e não podemos. Há pouco tempo tivemos que pedir ajuda aos nossos parceiros. As dificuldades não devem, no entanto, impedir a coragem de dar a volta por cima, e Portugal tem feito o caminho na credibilização perante os investidores e consumidores internacionais. O turismo é hoje um setor pleno de potencialidades. A cultura, o clima e a própria simpatia nacional atraem visitantes. Muitos vêm como turistas. Alguns regressam mais tarde como investidores. De facto, o turismo é exportação. Ou seja, se nós apostarmos consistentemente no turismo, estamos a exportar serviços. Isso é a mesma coisa como exportar sapatos, exportar outra coisa qualquer. Mas esses nichos, digamos, da dinâmica que estão a surgir, depois têm que ter, digamos, linhas estratégicas de fundo na nossa economia para que não sejam só epifenómenos, não é? Mas alguns economistas consideram que as linhas estratégicas que favoreçam políticas de crescimento devem ser apenas isso, condições facilitadoras. A iniciativa e a criatividade, essa cabe aos empresários. É preciso deixar a economia fazer, quer dizer, quem sabe não são os teóricos nas universidades, nem os teóricos no governo, nem os políticos no governo, são os empresários que estão no sítio e que estão a encontrar as oportunidades e que estão a mudar a economia. E eles mudam. Infelizmente, este longo período até à crise foi um período de dinheiro fácil, onde uma enorme quantidade de tolices até pareciam que eram rentáveis, porque os clientes estavam a endividar ou porque as empresas estavam a endividar. Isso criou uma distorção no aparelho produtivo, quer dizer, o nosso aparelho produtivo foi gravemente afetado por esta crise, não no período da queda, mas no período do crescimento. Portanto, havia dinheiro fácil e houve uma data de investimentos que foram feitos sem qualquer reprodutividade. Isso, felizmente, assim que bateu a crise, mudou. É quando eu falava um bocadinho de flexibilidade, é isso mesmo que eu estou a falar. Portanto, a economia começou a mudar. E, como disse, muito bem, temos uma enorme quantidade de oportunidades. Nos setores mais variados, desde o setor da agricultura até ao setor dos serviços, que é, aliás, o dominante, mas na indústria em uma data de sítios. É só deixar fazer. Quer dizer, quando aparecem espertos teóricos a dizer que sabem como é que fazem, mas não é com o dinheiro deles, é com o dinheiro dos outros, corre mal. Normalmente corre mal. Porém, o fim do programa de ajustamento não pode esquecer os danos provocados pela austeridade e as vítimas do sucesso do memorando. Eu sei que a economia ainda não tem o dinamismo para gerar os postos de trabalho que preencham as necessidades existentes e, por isso, há que haver um cuidado maior em termos de proteção social. Não digo apenas com medidas assistenciais, digo mesmo há que rever as condições de acesso ao subsídio de desemprego, em termos de tempo, em termos de valores. Alargando? Alargando, sem dúvida, e sobretudo alargando para aqueles que estão no quadro do subsídio social de desemprego. E também era bom que revíssemos e deixássemos de fazer disto uma batalha ideológica, política, o acesso ao rendimento social de inserção. A hora apela à coesão e a um esforço partilhado na recuperação económica e na criação de riqueza.
Mas o momento não pode esquecer a solidariedade, nem ignorar o facto de que, na sociedade, nem todos se perfilam segundo os padrões exigidos pelos parâmetros da produtividade. Desempregados de longa duração, idosos, não podem ser olhados como peso ou entrave ao crescimento. A construção de um Portugal inclusivo será determinante para o sucesso de uma comunidade humana que é bem mais vasta que simples indicadores económicos. O que vai sair desta encruzilhada depende de todos, de cada um de nós, depende dos políticos, depende dos empresários, depende dos estudantes, depende da imprensa, depende das comunidades, depende dos cidadãos, depende de muita gente. Naturalmente, se tivermos boas políticas ou mais políticas faz diferença, se tivermos mais otimismo ou mais pessimismo dos cidadãos faz diferença. O otimismo ou o pessimismo, que muitas vezes não são fundados na razão, são fundados na convicção, são decisivos para escolher ter um filho, são decisivos para escolher emigrar, são decisivos para escolher investir, abrir um negócio. Portanto, não estamos a falar de razão, estamos a falar de esperança, de convicção. Portanto, está um pouco nas mãos de todos nós, tentamos passar alguns sinais de esperança, de melhoria, para que a situação se inverta, porque a partir do momento em que existe alguma inversão da situação, quer a nível objetivo, quer a nível subjetivo, poderemos ter condições para que as nuvens comecem a passar. O desafio passa também por uma redefinição das instâncias internacionais, dos organismos que gerem o cotidiano dos povos e que devem ter uma correspondência direta ao escrutínio das nações. Mais que o papel de qualquer troika em algum país, eu acho que tem que se revalorizar muito a missão das Nações Unidas e pensar que foi no quadro das Nações Unidas que surgiu a declaração que rege todo o mundo, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e tudo devia assentar nessa declaração. E, portanto, continua a dar-se maior protagonismo às organizações do domínio económico e financeiro e quando devia ser a ONU a ter a palavra última naquilo que é a governação. Portugal atravessou um deserto, mas pela frente ainda não se perspectivam prados verdejantes. Tormentas e ventos contrários foram constantes na nossa história e nem por isso perdemos a nossa coesão como povo e como nação. Não é a primeira vez que nós estamos descrentes, não é a primeira vez que nós estamos em crise, não é a primeira vez que nós achamos que não há futuro para o país, não é a primeira vez que achamos que vamos ser vendidos ao exterior, e há 900 anos que falamos disto. Portanto, acho que temos uma boa razão, eu ia dizer uma razão boa. Temos uma excelente razão para pensar que o futuro será melhor do que o passado. Não é apenas uma convicção, é uma razão. Um povo que, em 9 séculos de história, conseguiu contornar tantos problemas e sobreviver tantas vezes a tantas dificuldades e conjunturas diferentes, com certeza conseguirá sair também deste grande problema em que se meteu nestes últimos anos. O pós-Troika é simplesmente a continuidade do que temos e daquilo que, com o nosso esforço, poderemos vir a construir. O ajustamento terá mesmo de continuar. Teremos que ajustar a economia, mas também ajustar a repartição da riqueza, a partilha dos sacrifícios e, assim, com espírito solidário, acreditar que poderemos continuar a ser os verdadeiros protagonistas da nossa história.